Hello, gente que brilha! Hello, amiga! Oi, lindona. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Aqui Pode Brilhar. Eu sou a doutora Sasha Galberto, enfermeira esteta, me apresentando para vocês que agora nos veem e escutam por aqui. E essa gata maravilhosa? Eu não tenho hello, mas eu tô sentindo falta. Eu vou ter que ter uma coisa para eu começar assim, porque eu adorei esse hello. Meu nome é Leninha, eu sou dentista, periodontista, implantodontista e especialista em melhorar o seu sorriso. E eu conheci essa moça entrou na minha vida e estamos aqui juntas gravando um podcast que você pode brilhar. Aqui Não, pode brilhar, né, que amiga? a gente pode. Pode. Posso começar contando nossa história? Conta, por favor. Gente, foi muito interessante, porque assim, Sasha, posso falar que você é uma especialista em harmonização facial e estética, né, amiga? E eu, como dentista, a gente está vendo uma transformação, uma migração muito forte para essa área, né? E sempre vejo isso com muito receio. E a última cirurgia de sorriso gengival que eu fiz foi uma transformação tão importante na vida e na face dessa pessoa que eu pensei assim, gente, se isso não é uma harmonização facial, o que é, né? Então, primeiro eu gostaria de estender, de ampliar o que é o conceito de harmonização de face, sabe? De deixar uma pessoa agradável e de ela se sentir agradável e bela. E aí foi a primeira cutucada que me deu, porque eu era uma julgadora. Falava assim, esse povo está exagerando, essas pessoas todas fazendo isso, não vai sobrar espaço para mais nada, o que for o ser dos dentes, enfim. Segunda coisa que eu senti vontade de fazer alguma coisa. Estava com o rosto cansado, 45 anos. Assim, gente, preciso fazer alguma coisa. Já faço aplicação de Botox algumas vezes, uma vez por semana, morro de medo. Meu dermatologista fala assim, pelo amor de Deus, deixa eu fazer, confia em mim. Então, tenho muito receio. E aí, nesse último ano, fiz um procedimento, uma estimulação com bioestimulador. Vou aprender muito com você, Sasha, os nomes aqui, porque sou uma leiga nesse assunto. E falei, gente, isso é vida. Então, eu tô quebrando preconceitos e julgamentos. E aí me veio você, através do seu pai e do seu irmão, das pessoas que eu gosto muito, vamos falar o nome deles, né? Gilberto, Gualberto e Breno. Não, porque você sabe que você Love não you, falar... chuchu. A gente tem que falar deles. Rola um ciúmes. Sim, e assim, foi a nossa primeira conexão. Verdade. E seu pai tem um orgulho muito grande de você e fala de uma forma muito bonita. E eu os entrevistei na Árvore, que é um assunto para outro podcast. E muitas pessoas também, percebi que muita gente gosta de você e me falaram, você precisa conhecer a Sasha. Aí, quando eu olhei a harmonização facial, me deu aquela freada. Bom, em 2023 eu resolvi entrar aberta ao novo e realmente tirar essa Leninha julgadora. E aí, para chancelar com chave de ouro, você faz uma postagem falando, fui convidada para palestrar no Congresso de Odontologia no CIOSP, que é o maior congresso que a gente tem. Eu falei assim, eu preciso sentar com essa moça, porque uma enfermeira, a odontologia está abrindo as portas para ela, porque eu, Leninha, uma reles mortal, não abriria as portas. E aí você conseguiu arrombar meu coração naquela nossa conversa, né, Sasha? Ai, meu Deus! E assim que eu te chamei para conversar, mandei uma mensagem, dia 23 de dezembro, eu não me esqueço. Dia 27 nós sentamos e foram 2h30 que eu falei assim, deixa eu te falar, eu preciso ir para casa almoçar. Agora eu queria que você falasse de você. A gente conversa pouco, né, amiga? Eu falei, esse podcast aqui vai ter 10 horas. Brincadeira, Sim. gente. Vai ser 40 minutos. Calma, tá tudo certo. Relaxa. Mas eu queria que você falasse assim, porque quando eu sentei com você, eu achei muito bonita a forma que você contou a sua história, sabe? Já te falei que eu vou te levar para a Árvore. Mas aqui, assim, eu queria que realmente as pessoas te conhecessem, porque eu te conheci de uma forma muito bonita. Eu gostei muito daquilo tudo que você falou. Uau! Vou começar chorando. Deixa isso pro final. Ai, Leninha, ouvir isso de você é muito importante, né? Que bom que a gente está aqui agora para poder contar desse nosso encontro para as outras pessoas. E o nosso podcast, ele vai trazer isso, né? Essa conectividade entre pessoas e profissionais.
E realmente, né, a odontóloga, a doutora Leninha, me chamou para tomar um café e eu fico muito honrada. Porque te admiro como mulher, te admiro como empreendedora, como mãe e como profissional. Que você faz um excelente trabalho. Obrigada. Então, saber que você viu ali no seu trabalho a harmonização facial e abriu as portas para ouvir a minha história é muito importante. Assim como foi tão importante receber o convite do CIOSP, né, para estar palestrando num congresso de odontologia, estar em contato com você, que é uma profissional referência na área, para abrir as portas para a enfermagem e para a harmonização facial, tem um peso muito importante para mim, enquanto profissional, mas para toda a minha categoria de enfermeiros. Então, é muito grandioso esse nosso encontro. Eu tenho certeza que daqui muita coisa vai acontecer. Então, te agradecer e agradecer ao universo por ter nos conectado, né, Leninha? Sim. A história da harmonização facial na minha vida veio do cuidado que eu sempre tive com a minha família, com as pessoas, do arrumar a mala com os meus pais quando eu queria viajar. Então, eu sempre vi esse poder que eu acho que as mulheres têm muito nas mãos de cuidar do outro. E levei isso para a minha carreira. Então, eu entrei na faculdade com 18 anos já sabendo que eu queria cuidar da autoestima das pessoas. Então, no primeiro dia de aula de enfermagem, né, na faculdade, na UFG, eu sabia que eu queria ter minha clínica. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vejo que já deu certo. Então, eu penso na roupa que eu vou usar no dia que eu estiver comemorando a vitória daquilo que eu pensei. E é tão concreto isso que eu faço acontecer de uma forma muito natural. E a estética, para outras categorias, já é uma realidade no Brasil. E naquele momento que eu entrei na faculdade, não era. Então, quando eu coloquei no primeiro dia de aula que eu queria ter uma clínica de estética, né, a sala toda olhou para mim e falou assim, como assim? Você está na faculdade errada. E ainda assim, eu não desisti desse sonho. Então, eu trilhei os 5 anos de universidade buscando como eu iria abrir minha clínica. Formei, comecei minha primeira pós, que foi de acupuntura, que foi o que eu achei na época, para poder ser empreendedora, ter meu consultório, abrir o meu próprio negócio. E dentro da pós tinha um módulo de estética. Então, brilhei os olhos. Opa, aqui está mais próximo do meu sonho. E assim, quando eu formei em 2013, não existia uma enfermagem empreendedora. Existia uma enfermagem assistencialista de enfermeiras que terminavam a faculdade ou iam para o hospital ou prestavam um concurso público e iam para o hospital. Um pouco ali na parte de gestão, mas ainda dentro do hospital. Então, eu tive que ser disruptiva. Eu precisei quebrar paradigmas até dentro da universidade para realizar meu sonho. Sasha, mas você está falando de que a enfermagem estética ela é uma coisa nova. Na verdade, a estética está brotando, assim, tá erupcionando assim, em todos os lugares. Acho que em todas as profissões. As pessoas estão precisando muito da estética. A gente está vivendo muito no mundo assim, né? Então, eu vejo a odontologia, porque, por exemplo, eu, como periodontista e implantodontista, a parte estética é uma parte muito pequena. Assim, claro que eu trabalho muito com doença, mas eu senti o que realmente transforma as pessoas, que assim, eu brinco que a cirurgia de correção de sorriso gengival é a cereja do bolo. Você falou que ainda usa essa denominação também para um procedimento que você faz. A transformação na vida das pessoas é uma coisa impressionante, muito maior do que quando eu coloco um dente da frente, um paciente que perdeu o dente. Então é uma coisa tão louca, e foi aí que eu comecei a perceber assim, ao invés de eu ficar questionando, gente, por que está todo mundo com essa loucura de harmonização facial? Na verdade, existe uma necessidade de autoafirmação, de fazer parte através da estética. Eu preciso estar bonita, eu preciso estar bem. Então, eu acho isso super interessante. Acho lindo. A minha preocupação é sempre o caminho do meio. Exatamente. Qual é o caminho do equilíbrio? Sabe assim, a gente ter esse olhar?
É por isso que eu não consegui, em nenhum momento e ainda não consigo hoje, separar o profissional de saúde da estética. Então, quando lá na faculdade me falava, Sácio, mas como assim? Você está na faculdade errada. A minha mentalidade sempre foi, se eu sou uma enfermeira que cuida e tenho capacidade técnica e científica para cuidar de patologias, de realizar esse cuidado dentro de um hospital, por que eu não tenho capacidade para cuidar da saúde estética? Porque eu percebo assim, Leninha, se é tão importante, como você mesmo colocou, mais até que uma correção ali e impacta de uma forma tão grande na vida das pessoas, é saúde. A própria Organização Mundial de Saúde fala, né, o conceito de saúde é a integralidade do mental, do físico e do social. Então, o indivíduo ele precisa ser enxergado como um todo. E a beleza é o nosso cartão de visita. Ela te abre portas, ela te abre caminhos. Existe um livro que fala, né? Como que você se conecta com as pessoas no primeiro momento? Nos primeiros 3 segundos. Gente, nos primeiros 3 segundos... Não dá tempo de você conversar. Nem abriu a boca. Não. É só você. Não, e eu vi um estudo super interessante de um telemarketing nos Estados Unidos, que eles fizeram um estudo assim, que as pessoas não estavam vendo, a pessoa que estava, a telefonista, mas que as que sorriam, mesmo sem, porque elas tinham por hábito, tem pessoas que são mais sorridentes, ela já gerava outra resposta, assim, o cara se conectava, ele não desligava o telefone na cara dela. Tipo isso, o sorriso, mesmo sem ser visto, ele faz essa diferença. E pra gente sorrir, a gente tem que estar feliz por dentro, né? Aquele sorriso. Mas, Sasha, eu queria ir um pouco assim, que quando a gente sentou para conversar, a gente falou muito disso, a gente começou a entrar naquilo do que pode e o que não pode, cada profissão hoje. Porque eu acho que a nossa ideia é dar as mãos acima, independente de que categoria você é. Essa é a nossa ideia, de trazer outros convidados para cá, de várias categorias, porque assim, o nosso propósito é o paciente. Exatamente. Não é o mercado. É isso. Não é? Por aí? O podcast, o intuito de quem está nos vendo e ouvindo agora é pensar que o nosso objetivo é estar enquanto profissional da saúde, independente da especialidade. A gente vai falar aqui sobre a estética, sobre a periodontia, porque é nossa carreira, mas a gente também vai trazer outros profissionais. Mas, gente, o objetivo é o paciente. Tem que ser o paciente. Tem que ser o paciente. É, isso aí. Porque quando a gente está melhor, ele ganha. E é o nosso objetivo final. Exato. Então, eu acho que aquela discussão que você entrou nela, o que eu posso e o que eu não posso, não cabe a nós duas. Não cabe. Existe uma legislação. E, inclusive, eu te pedi as resoluções de várias, porque eu fiquei realmente impressionada, porque eu não sabia, você está muito por dentro disso. Então, essa conversa passou. Já deu, né, Leninha? Já deu. Porque assim, mas vai conseguir. Porque eu tinha essa fala, tá? Quando eu falo aqui, gente, estou aqui me abrindo de corpo e alma. Como é que vai resolver a intercorrência? Mas aí cabe ao profissional decidir até onde ele pode ir ou não. E cabe ao paciente escolher quem ele confia ou não. E vou além. Cabe a ele também escolher qual procedimento, uma vez ele sabendo do que se trata, muito bem instruído pelo profissional, ele vai escolher o que ele está a fim de assinar embaixo, sabendo dos prós e dos contras. Não é isso? Exatamente. É uma coisa que hoje, Leninha, 3% da população mundial faz estética. Então, entende 3%. Que 3%. Entende que quando você fala 90, faz, é o paciente ou o profissional? É o paciente. Tá. Né? 3% da população é paciente da estética. Então, entenda que os outros 97% podem aderir à saúde estética como um cuidado a mais na sua saúde. Então, pensa comigo. Se a gente coloca na mão da escolha ser do paciente e nós, enquanto profissionais, ofertarmos para ele o nosso melhor, não dá tempo das cabeças ficarem batendo aqui atrás. Pessoas conectam com pessoas. Hoje, o paciente que vem até mim, ele vem a mim não porque ele quer fazer um botox ou um preenchimento. Ele vem na Sasha. E eu falo, você sabe como é que eu converso com os meus pacientes? Como marco uma consulta? Vamos tomar um café comigo?
Vamos sentar lá e conversar. Porque é saúde. Eu não vou tratar uma disfunção. Eu vou entregar um sentimento, um resultado que vai contribuir para a melhora total do meu paciente. Então, eu acho um pouco pequeno. Acho não, eu tenho certeza. Eu consigo afirmar isso com absoluta certeza. Pequeno demais os profissionais guerrearem entre si, porque o paciente não ganha nada com essa guerra, ele perde. Porque aí o profissional ele está de mau humor, ele está com raiva, ele está implicando com um colega que está ali fazendo isso ou aquilo. Ou ele está implicando porque o colega está rindo mais no Instagram que ele. Entende? E o paciente, gente, é para ele que a gente tem que olhar. Não, você está falando aí, me veio uma imagem muito engraçada da cabeça desse negócio de tomou meu paciente. Eu fico pensando, gente, como se chegasse alguém lá, ensacasse a cabeça do seu paciente, roubasse. As pessoas fazem escolhas. As pessoas são livres. Cada um vai onde quer. E eu vejo um problema, assim... agora, eu não posso deixar de falar isso, sabe, Sasha? É uma coisa muito minha, porque você falou de porcentagem, e eu fui no PubMed lá e fui pesquisar sobre... Eu falei, gente, para sentar com a doutora Sasha, eu preciso estar por dentro, porque assim, de periodontia e platodontia, eu falo super bem, mas esse mundo é um mundo que às vezes eu vou falar coisa aqui que eu não sei, eu sou uma paciente disso aí, tá? Então, fique bem claro isso. Mas eu fui lá no PubMed e eu li um artigo que isso que me assustou, que 71% das mulheres são insatisfeitas com a autoimagem. Aí quando você me fala, os homens é um pouco menos, tipo 50%. Quando você me... E foi uma meta-análise, não era qualquer artigo, era um artigo de revisão de vários outros artigos. Esse número me assim, eu fiquei assustada. Mas quando você me fala que 3% que só faz, eu assustei. Eu achei muito pouco. Entende? É muito pouco. Então, ainda hoje, a busca pela estética é baixa. E aí, Leninho, você começou falando que eu não fazia estética, eu não procurava. E aí eu me percebi precisando, olhando para mim. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, o padrão de beleza precisa ser sua felicidade. Então, você tem se olhado no espelho, o que você enxerga? E aí, quando você traz esse estudo, olha o tanto que é pertinente. 70%? 71%, você acredita? 71% das mulheres são insatisfeitas com sua autoimagem. E por que não tem buscado, levando em conta que 97% não busca a saúde estética? A gente precisa entender isso. A gente tem que trazer paciente aqui, hein, Leninha, nesse podcast. Não, eu acho que vai ser muito legal a gente trazer paciente. Mas eu também vejo, assim, vou me posicionar assim, Leninha, eu faço o dever de casa. Eu sou super dedicada, assim, com o que eu como, com o meu corpo físico, assim, com o meu espírito. Então, eu sempre fui assim, gente, tá tudo certo, eu cuido de tudo, eu faço a tarefa de casa. Porque, assim, as pessoas querem ser Bruce Lee, mas não quer pagar apoio. Ninguém quer fazer o dever de casa. Então, essa é uma coisa que eu acho muito forte. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu sempre fiz. Eu sou minha super nutricionista, que nós vamos trazê-la aqui. Eu não posso falar o nome, que vai que ela não... Ela é super séria, mas é uma pessoa super competente. Até fala assim, Leninha, deixa eu te falar, relaxa um pouco. Porque se ela falar assim, Leninha, 101 gramas de arroz integral, eu vou pesar 101 gramas. Então, sempre foi muito... E sempre me apoiei nisso. E chegou uma hora que a Leninha, mulher... ela começou a sentir a necessidade, sabe? E eu vou te falar que uma amiga minha me encontrou esses dias lá no consultório que eu atendi, uma médica, que eu adoro ela. Leninha, você tá com umas rugas. Eu falei assim, mas deixa eu te falar, eu tenho 45 anos. Faz parte. Eu preciso ter rugas. Mas dá para caminhar no meio? Dá para fazer uma coisa assim? Não precisa nem ir pro céu nem pro inferno? Essa é a minha busca. Esse é o paciente que eu gosto de instruir, sabe? Então, porque eu levo para ele. O paciente da gente, geralmente, é a nossa energia, né, Sasha? Vem até nós quem se conecta com a gente. Não ou tem não fica. Ou não fica. Ou ele vai, não curti muito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Leninha, isso aí que você falou é tão engraçado, porque é o seguinte, é holístico. A saúde estética faz parte da saúde, da sua saúde. E tem que ser feita a tarefa de casa. Em todos os quesitos, em todas as esferas. Eu falo muito isso para os meus alunos. Estou ali formando profissionais que vão cuidar da saúde de outras pessoas. Então, a saúde dele tem que estar em dia.
E aí a saúde mental, é a saúde física, é alimentar, como é que você tem dormido, quantas horas por dia, né? Não tem como. E aí a ruga, ela vai ser algo natural que pode ser melhorado para realçar a beleza que já existe em você. Ah, eu lembrei daquilo que você falou, sabe, da beleza, que a gente falou. Nossa, vamos falar disso? Vamos falar Porque disso. assim, eu vou entrar nisso, você vai me falando e eu vou lembrando das conversas que a gente teve. Porque assim, nós na odontologia, a gente está vivendo um problema, o excesso de lentes. Todo mundo está fazendo lente de porcelana, todo mundo quer, e aí, um padrão. Existem, assim, não sou totalmente contra, acho que tem casos bem indicados, profissionais excelentes, temos profissionais excelentes, mas como tudo que fatura alto, todo mundo quer fazer. E aí a gente está tendo os problemas. E quando o meu paciente vem falar comigo, aí quando você falou assim, qual profissional que eu me conecto? Então, assim, o meu paciente fala assim, vou pôr lente. Eu falo assim, pra quê? Porque a minha opinião, quando eu vou dar uma consulta, uma opinião qualificada, que eu falo que não é uma consulta, não é um orçamento, é uma opinião qualificada. Ela tem a parte técnica, que eu conheço, eu tenho mais de 20 anos de profissão, mas ela está cheia dos meus valores. E os meus valores são muito da naturalidade, que é onde você chegou, né? O meu valor, então assim, eu acho um dente íntegro a coisa mais linda do mundo. Tem dente que não é legal e que dá para melhorar, que não, parece que ele não foi feito para sua face? Tem demais, eu acho que você tem que mexer. Mas são pouquíssimos casos. Aí eu vou voltar para você com aquela fala que eu adorei, que você me falou assim, não é uma massificação. Eu vou deixar você falar, que a fala é sua. Você lembra que você me falou? Eu gosto de falar que a gente não pode padronizar, sabe, Leninha? Transformar. As pessoas são únicas. E a beleza está dentro de cada uma delas. Se a gente, em vez de harmonizar, aí eu brinco, né? A demonização facial está por aí. A gente tem que ter cuidado. Eu prezo muito pela naturalidade, porque eu quero que o paciente olhe no espelho e se enxergue ali, como ele já foi ali, talvez, quando ele era mais jovem, né? Algo que se perdeu ali de flacidez ou de densidade óssea, que a gente consegue recuperar com procedimentos minimamente invasivos, que vão devolver para ele o que já existia. Ou vai lapidar, recuperar, alinhar uma pontinha de um nariz que está caído, um lábio superior é um pouco mais para dentro. Então, se eu transformo demais, a pessoa perde a identidade. Isso. E aí, deixo de, às vezes, trazer uma beleza mais natural para a pessoa se enxergar e ficar feliz com o que está vendo, para fazer uma transformação que a pessoa normalmente não vai nem se reconhecer quando olhar no espelho. E aí a gente entra... Naquele caso que eu te falei? Exatamente. Isso aí que eu te falei de uma psicanalista, né? Por volta de uns 60 anos, 50, 55, 60 anos. E ela teve uma crise no relacionamento, enfim. E ela não estava passando por um processo legal. E quando a gente não está passando por um processo legal, parece que a gente abre nossa guarda, né? E a gente fica aberto. E aí a energia traz profissionais que falam assim, deixa que eu vou resolver seu problema. O seu problema, todos os seus problemas serão resolvidos com lentes de porcelana. E você vai ficar com um sorriso maravilhoso e aí você vai sair feliz por aí. E ela fez... Leninha, só te interrompendo um pouquinho, do meu lado é assim, não, vamos fazer um botox, vamos resolver isso aí. Sim. Não, essas ruguinhas aí vão te deixar mais felizes. Vamos tirar elas que você vai ficar mais feliz. E aí a gente volta ao seguinte, a gente começa a entender que esse olhar de que o buraco... Porque aí eu tenho 2 profissionais, e aquele que falou isso pra ela, vamos lá, bom, aí finalizando o caso dela. Mudou os dentes, entrou na onda, vai dar tudo certo. E ela escreveu um texto maravilhoso, que eu até deixei no meu Instagram, que ela perdeu a identidade. Ela não se via. E assim, deixa eu te falar, irreversível. Porque talvez alguns procedimentos estéticos não sejam irreversíveis, e eles vão. Isso é irreversível. E aí ela escreveu um texto maravilhoso falando disso. Quando você falou de identidade, me veio isso. Isso é o mais importante. Eu sou o único no mundo. Assim,
super importante, porque a gente é única e a gente não é nada importante, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas esse olhar desse profissional que consegue atender essa paciente e falar assim, deixa eu te falar, o buraco é mais embaixo. Aí a gente vai trazer nossa analista aqui o próximo mês, que vai falar sobre isso, que acho que isso é a coisa mais importante. Para você enfrentar um tratamento estético, você tem que saber qual que é a sua dor de fato. Não é tapa-buraco. Tem que olhar para dentro, né, Leninha? Isso. Não dá para maquiar de fora o que está em desequilíbrio lá dentro. E aí é a hora que nós, enquanto estetas, e aí eu falo nós enquanto estetas, você não é especialista ainda, viu, gente? Vou fazer ela se tornar uma especialista em estética. Maria. Mas nós, enquanto estetas, precisamos sempre lembrar da nossa formação. Nós somos profissionais da saúde. E aí, a venda, ela não pode ser a todo custo. Eu preciso enxergar o paciente e entregar para ele o que ele tem necessidade. Se eu sento hoje numa consulta com um paciente e ele me traz sinais de desequilíbrios internos, eu preciso olhar para isso. E aí, o que você faz, doutora Sasha? Encaminha. Sério? Tem que encaminhar, Leninha. É um compromisso. Acho que todos os profissionais tinham que ter esse compromisso com o paciente. E é um compromisso ético também. Sim, com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Juramento que a gente fez, né? Exatamente. É isso aí. E aí é nessa hora, Leninha, que não dá para existir uma briga entre profissionais, entre categorias, entre especialidades. Porque eu preciso encaminhar para um colega que vai dar conta de oferecer para o paciente o que ele está precisando. Na verdade, Sasha, eu fiz um processo de análise, tem 3 anos que eu comecei, fiz terapia minha vida inteira. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. E a psicanálise mesmo entrou na minha vida há uns 3 anos, na pandemia. E por isso que eu queria citar essa psicanalista Luciene Godoy, fantástica, que eu acho que é uma que topa vir aqui, hein? Oi! Luciene é fantástica, ela fala assim, Leni, deixa eu te falar uma coisa, gente feliz não enche o saco. Pronto. Então, assim, você tem tempo de ficar enchendo o saco? Não dá. Eu não tenho tempo. Eu tenho tanto projeto, tanta coisa que eu quero. Tem hora que eu falo assim, eu não posso ser 2, não, porque assim, esse espírito aqui não tá conseguindo, o corpo não tá dando conta. Aí eu tenho que acalmar, serenar, mas não dá tempo. Então, assim, eu acho que quando a gente se faz o que a gente veio aqui para fazer, não dá tempo de ficar batendo cabeça. Vamos olhar para esse paciente, vamos dar a mão e vamos dar o melhor para ele. Vamos entregar o que as pessoas estão buscando, e precisando. E que você é capaz. E o que você é boa. Exatamente. Qual que é a sua missão enquanto profissional? O que você quer entregar? Você quer ficar brigando com o outro? Esse é o seu propósito nessa vida, enquanto sua evolução? Sabe, Leninha? Você tocou agora no nome do nosso podcast. Eu vou deixar para ela falar, tá, gente? Porque é muito chique. Gente, a gente tá tão íntima que a gente pode deixar todo mundo brilhar, né? A gente não falou do nosso, a gente tá tão à vontade, mas eu brinquei que a gente ficou naquela dúvida, né? Pode ser feliz sem atrapalhar o amigo, mas pode brilhar queixo. Todo mundo pode, tem espaço para todo mundo. Não precisa brigar. E gente feliz sempre vai gostar de ver gente feliz, vai atrair gente feliz e vai atrair pacientes felizes. E aí você fica numa esfera tão positiva, numa vibe tão promissora, de abundância, de energia mesmo positiva, que, gente, sinceramente, dá tempo de você pegar o Instagram, olhar seu coleguinha e ir lá e criticar ele. Não dá. E mandar para o amigo. Não dá, não. Não dá, ou no grupo gente. Do WhatsApp, no subgrupo. Você conhece o subgrupo, né? Mas a gente não falou do nosso tema de hoje. Então, posso apresentar nosso tema de hoje? Porque, assim, as pessoas não vão entender aquela palavra. Por favor. Gente, o nosso tema... Edu, você aprendeu a falar o nosso tema? Edu, você vai ter que aprender, gente. Edu tá ali de olho na gente, sabe, ajudando. Um cara fantástico. Não vai cortar deles. Isso, hein? O nosso tema, eu treinei assim, constantemente. Tem 30 dias que eu tô firme treinando e eu não vou saber falar bem. É uma palavra em alemão que é Schadenfreude. Uau. Posso explicar o quê? Schadenfreude. O Edu já falou ali. Eu não vou repetir. Alemão? Jura? Olha só a minha responsabilidade. Falei certo, Paula? Gente, é o seguinte, eu vi esse tema, aliás, dica do podcast Aqui Pode Brilhar. É um documentário da Brené Brown, Atlas do Coração, HBO, imperdível. O que ela faz nesse documentário? Ela descreve
30 emoções, como se fosse um dicionário de emoções. E ela vai te ensinar a falar, que ela fala assim, gente, se a gente não sabe falar do que a gente está sentindo, a gente não se conecta com o outro. Então, é muito interessante, não perca. No meio dessas todas, eles falam que o alemão é a língua que mais tem palavras para definir. Por exemplo, amor fraterno é um nome, amor materno é um nome, depois a Paula vai me ensinar, se eu estou falando certinho. Mas, enfim, aí eles têm essa palavra que chama Schadenfreude, que, assim, o que ela significa, vocês vão lá assistir, mas é aquele sentimento de que quando alguém se dá mal, um grupo se junta nesse sentimento. Aham, eu sabia. E todos nós, quem nunca teve, desculpa, todos nós temos. Então, vou dar um exemplo assim, no Covid, na época do Covid, que tinha aquelas pessoas que não saíam de casa de jeito nenhum e tinha aquelas pessoas que precisam trabalhar, paciência, não tô nem aí. E quando esse que precisava trabalhar pegava Covid, a turma do Fique em Casa falava assim, então é aquele sentimento bom que une essas pessoas. Que eu sinto muito isso. Quando tem um problema com um profissional que não é capacitado, a gente dá aquele sentimento, mas é lógico, ele não é capacitado. Só que o que ela fala? Ela fala que esse sentimento é um sentimento que une mesmo, e que as pessoas se unem nele, muito forte, só que é uma conexão muito rasa. Aí que tem uma palavra que é oposta, não me peça, só consigo decorar uma palavra em alemão por mês. A palavra oposta, depois vocês assistem lá no HBO, que é o contrário, que eu fico feliz quando você está feliz. E essa conexão é profunda. Olha, arrepiei, gata. Arrepia. Arrepia. Eu arrepio de ouvir falar. Pode brilhar, Pode cast. brilhar, pode. gente. Porque isso, gente, pode ser feliz. Todo mundo pode. Todo mundo pode ser feliz. Tá tudo bem ver o outro feliz. E não só tá tudo bem, Leninho, eu digo mais. Eu saí agora, né, pra vir pra cá, linda, maravilhosa, a altura de doutora Leninha. Os meninos que me produziram, né, o Pedro e a Stephanie lá do Sul. E depois nossa patrocinadora, Maria Rosa, que me vestiu Maria Rosa, hoje. você tá me devendo essa, viu? Para estar aqui. E abracei a Stephanie porque ela me contou, né, de uma conquista dela agora, mas o olho dela brilhava de felicidade e não tem como. Eu me alegro tanto com a felicidade do outro, com a conquista do outro, que eu olho para a pessoa, eu quero brindar junto com ela. E eu acho que a gente precisa ter mais isso. E eu acho que é uma das missões do nosso podcast, de incentivar as pessoas a ficarem felizes com a felicidade do outro. Porque a gente feliz não incomoda. Não enche o saco. Para de ser fina. Ai, pronto. Ela é a sincerona. Pronto, falei, tô leve. Não, mas é a minha psicanalista que me falou, eu só estou repetindo, entendeu? Ela é escorpiana. Escorpiana, escorpiana com ascendente escorpião. Não, com ascendente em Dia das Bruxas, que eu nasci no Dia das Bruxas. Então, sinceridade temos aqui. Mas eu estou melhor. Você viu? Gente, eu estar aqui, sem brincadeira, é uma quebra de paradigma que você não tem ideia. E aí, Leninha, mas você não falava? Sim, mas eu mudei. Eu sou essa metamorfose ambulante. Graças a Deus, porque isso me deixa viva. Amiga, é isso que a gente precisa ser. Crescer, evoluir todos os dias, contribuir. Estar aqui, você contribui comigo. E eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir com muitas pessoas para que exista, sim, a identificação com a dor, porque é mais fácil, né? Ai, deita aqui no meu ombro, eu vou te consolar, eu também sofro. E aí vai ladeira abaixo daquele mimimi, daquela choradeira que eu sou sincera também, gente, eu não tenho muito paciência para isso, sabe? Eu acho que os sentimentos, eles precisam ser validados, sim, e nós precisamos, para estar em equilíbrio, passar por todos eles. Todos os nossos sentimentos precisam existir, até para a gente saber o que é felicidade, a gente precisa saber o que é tristeza e sentir tristeza. Acontece é que essa identificação, essa palavra em alemão que eu não vou pronunciar. Schadenfreude. Schadenfreude. Foi? Foi? Foi, não, Paula. você não vai perguntar para mim? Olha, disse que foi. Temos uma alemã aqui confirmando. As pessoas, elas precisam aprender a ficar mais felizes com a felicidade do outro. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho que a missão, o propósito assim, mais íntimo desse podcast é contribuir com a humanidade para que as pessoas sejam mais felizes e vibrem com a felicidade do outro. Isso aí, não tem como nem eu fechar. Só posso te agradecer por hoje, por tanto que eu aprendo com você.
Parabéns por você, essa pessoa com essa energia maravilhosa, por ter quebrado vários paradigmas meus. E seguimos em frente. Acho que aqui a gente vai brilhar. Vamos brilhar todos. Nós esquecemos de brindar, gata. Nossa tintinha, amiga. Um brinde à nossa xícara. De café e de água. Um brinde a vocês que estão aí. Vou deixar aqui estendido, já como surpresa, nossa próxima convidada. Nossa analista que vem aqui, Camila, maravilhosa. Não vou apresentar ela para ficar em suspense tudo que ela vai trazer para a gente no nosso segundo episódio. Mas da importância do que a gente começou esse podcast falando, sobre os sentimentos e essa parte interior de cada pessoa sobre a saúde estética. Isso aí. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Você estar bem antes de fazer qualquer procedimento estético equilibrado, ele não te leva para o equilíbrio. Você tem que estar equilibrado para fazer alguma coisa desse tipo. Para fazer escolhas. Para fazer escolhas. E acolher o que quer que seja. E mais uma coisa que eu queria falar, assim, que eu escutei que eu achei muito bonito, sabe? Que a maturidade traz as nossas mudanças, né? Você ainda é uma jovem, assim, eu ainda me acho jovem, sabe, Sasha? Ela é. Mas as mudanças, depois dos 40, elas começam a ficar mais importantes. E eu acho que a felicidade e outras coisas que a gente faz na vida, elas acolhem essas mudanças. E que as mudanças são muito positivas. E tem uma frase que fala que a gente desperdiça a juventude nos jovens, que a gente não desperdice a sabedoria na maturidade. Esse é meu pedido. Meu Deus, não tem mais nada para falar. Tchim, amiga. Tchim. Beijo.